Vamos iniciar o estudo anatômico do encéfalo através da anatomia de sulcos e giros. Antes, para que possamos falar a mesma língua e todos possamos entender exatamente aonde estamos nos situando, precisamos fazer uma revisão básica do que nós chamamos de planos anatômicos. Toda vez que estudamos anatomia, é importante relembrar os 3 planos anatômicos que utilizamos como referência. O primeiro plano que precisamos lembrar é o chamado de plano sagital, esse que divide o nosso corpo em 2 dimídios, esquerdo e direito. O plano sagital ele está alinhado com a sutura craniana sagital e paralelo a ela. Além disso, temos os chamados planos coronal, alinhado com a sutura coronal do crânio, paralelo a ela, dividindo o nosso corpo em anterior e posterior. E por último, precisamos relembrar do chamado plano transaxial ou plano axial, aquele que tem um eixo perpendicular ao eixo longitudinal do corpo humano. Com esses 3 planos, axial, sagital e coronal, conseguimos delimitar facilmente todas as superfícies do encéfalo humano, podendo assim facilitar o nosso estudo para os sulcos e giros, o assunto da aula de hoje. À primeira vista, quando olhamos o nosso encéfalo, temos a impressão de que ele é um emaranhado de fios, com essa imagem pouco delimitada, onde não conseguimos entender o que são os sulcos e o que são os giros. O intuito da nossa aula de hoje é conseguir separar isso de uma fórmula bem simples, facilitando o estudo de todos vocês. Ao término da aula, esperamos que consigamos olhar para esse encéfalo e identificar exatamente cada uma dessas estruturas, dando nome e entendendo as correlações anatômicas dessas. Antes disso, vamos relembrar o que são sulcos e o que são giros. Nesse pequeno corte anatômico, identificamos na porção superior os chamados de giros, ou seja, as partes mais altas que contêm o chamado córtex cerebral, ou a substância cinzenta. Ao lado dos giros, sempre apresentamos depressões como essas, são chamadas de fissuras ou sulcos, que separam os giros. Ao fundo das fissuras, observamos a substância branca. Essa separação de sulcos e giros, essa divisão de sulcos e giros, ela se deve a um desenvolvimento evolutivo do nosso encéfalo. À medida que precisamos criar mais volume, uma quantidade maior de neurônios dentro da caixa craniana, o nosso encéfalo deixou de ser lisencéfalo, ou seja, completamente liso, com apenas uma camada, e passou a apresentar circunvoluções. Essas circunvoluções são chamadas de sulcos e giros, e são o objetivo de estudo da aula de hoje. Para que possamos entender o que são os sulcos e giros e como eles estão localizados no tecido encefálico, primeiro precisamos delimitar alguns pontos, ou seja, o que é superior, o que é inferior, o que é anterior e posterior. Para isso, vamos separar o nosso encéfalo em 3 faces. Primeiro, a superfície cortical, chamada de superfície convexa, a parte superior do encéfalo. Segundo, a chamada de superfície basal. E por último, quando separamos o encéfalo no meio, a face mesial ou superfície mesial. Além disso, precisamos nos atentar aos chamados de 3 polos cerebrais. Esses vão determinar o que é anterior e o que é posterior. A primeira parte que precisamos entender é o chamado de polo frontal, a região mais anterior do encéfalo. Adjacente e inferior a ele, temos o chamado polo temporal, ou seja, para onde temos 2 polos, frontal e temporal, temos a parte anterior do encéfalo. Para trás, onde temos apenas um polo, voltado posteriormente, temos o chamado de polo occipital. E assim determinamos que na face basal do meu encéfalo eu tenho um polo occipital, posterior, um polo frontal, que é o anterior, e um polo temporal, que é o mais inferior. Então agora temos superfície convexa, face basal. Quando olhamos o nosso encéfalo numa vista superior, eu consigo entender que eu tenho 2 hemisférios cerebrais. E entre eles, eu tenho uma fissura, chamada de fissura longitudinal. Separando essa fissura longitudinal, aí nós observamos a chamada de face mesial. Uma outra coisa importante de se notar é que os hemisférios cerebrais, eles são como irmãos gêmeos, eles são idênticos. Tudo que observamos de um lado, toda a anatomia de sulcos e giros presentes de um lado é exatamente igual à do outro lado. Para que possamos nos organizar e facilitar aqueles montes de macarrõezinhos que nós observamos no começo da aula e organizar isso de forma fácil e didática, precisamos notar que existe uma organização.
E essa organização ela é fixa em qualquer encéfalo. O encéfalo sempre é dividido no meio, ou seja, em anterior e posterior, através de dois giros que são verticais e paralelos. Esses giros são chamados de giro pré-central e giro pós-central. Como podemos notar, são os dois únicos giros que são verticais e estão paralelos, um do lado do outro. Ao centro desses dois giros aparece o primeiro grande sulco que precisa ser notado, o chamado de sulco central, ou fissura rolândica. Ao final do sulco central, se nós seguirmos ele inferiormente, adiantando para a face basal do encéfalo, conseguimos entender que ele faz um ângulo de 90 graus, com um segundo sulco de grande importância, o chamado de sulco lateral, ou também conhecido como fissura silviana. De posse desses dois sulcos, nós podemos entender o que é anterior, o que é posterior, o que é inferior e o que é superior. E assim nós vamos separar nosso encéfalo em lobos. Nós vamos começar com o lobo frontal. Para que possamos entender o que é lobo frontal, primeiro fato, vamos separar o nosso sulco central, que já tínhamos visto antes. Então, sulco central separa dois giros que são paralelos e são verticais. Nós podemos procurar na face lateral do encéfalo que não há outra imagem como essa, ou seja, eu não tenho dois giros que sejam verticais, apenas esses. Todos os outros giros vão obedecer uma orientação que ela é horizontal. Então, vertical, pré-central e pós-central. No meio deles, um sulco, que é o chamado de sulco central. À frente do sulco central, ou seja, anteriormente, vamos iniciar a divisão do nosso lobo, chamado de lobo frontal. O lobo frontal é composto por um sulco vertical e dois sulcos que são horizontais. O sulco vertical é chamado de sulco pré-central e ele está localizado anterior a esse giro, que nós já vimos anteriormente, o chamado de giro pré-central. Depois disso, dividimos em dois sulcos que são horizontais, sulco frontal superior e sulco frontal inferior. O sulco frontal superior, ele começa paralelo ao sulco pré-central e se estende na direção do polo frontal, lá na frente do encéfalo. Posteriormente, e mais abaixo dele, identificamos aqui em verde o nosso sulco frontal inferior, esse aqui. Depois que entendemos que eu tenho um sulco vertical e dois sulcos horizontais, eu posso colocar os giros e entender a disposição deles. Então, o primeiro giro que identificamos é o giro chamado de pré-central, aqui em vermelho. Nota que ele tem uma orientação vertical. Anterior a ele, eu tenho um grupamento de três grandes giros. Como tudo na anatomia, um superior e um inferior, e se existe um no meio deles, o médio. Não tem mistério. Então, o primeiro giro que devemos entender é o chamado de giro frontal superior, aqui em preto. Abaixo dele, em verde, o chamado de giro frontal médio. E por último, o chamado de giro frontal inferior. Note, temos um giro vertical e três giros que são horizontais. Os giros horizontais são separados pelo sulco frontal superior, aqui em cima, e o sulco frontal inferior, aqui embaixo. Além disso, é de nota que o giro frontal inferior é dividido em três pequenas regiões, chamadas de pars. E aí, mais uma nota para vocês. Pars significa parte de um giro, ou seja, o pedaço de um desses giros. O giro frontal inferior é dividido em três pars. A pars mais baixa, que fica horizontal e superior à órbita, é chamada de pars orbitalis. Depois, com esse formato de V, existe uma pars chamada de pars triangulares. E por último, nesse formato de 7, temos a chamada de pars operculares. Opérculo significa cortina, e mais à frente vamos entender por que a importância desse nome. Quando olhamos agora na face basal, entendemos que o encéfalo apresenta apenas um giro constante nessa região frontal, o chamado de giro reto.
Podemos observar nessa imagem, primeiro, o polo frontal aqui em cima, o polo occipital aqui atrás, o polo temporal de um lado e o polo temporal do outro lado. O único giro constante nessa região é o chamado de giro reto, aqui desenhado em vermelho. O giro reto está adjacente à fissura interhemisférica, tem uma orientação vertical e ele é separado dos giros chamados de giros orbitários, que são considerados giros inconstantes, através de um sulco, chamado de sulco olfatório. Os giros orbitários são separados entre si por um conjunto de sulcos inconstantes, conhecidos como sulcos orbitários. Olhando na face mesial, ou seja, em um corte paralelo ao plano sagital, observamos uma estrutura de grande importância e que facilita muito a interpretação anatômica dessa face. Essa estrutura é conhecida como corpo caloso. É uma estrutura feita de fibras brancas, ou seja, de axônios, e que faz a união dos dois hemisférios cerebrais. Após acharmos o corpo caloso, fica mais fácil de identificarmos os sulcos de interesse. O corpo caloso é essa estrutura em forma de C, localizada longitudinalmente ao meu encéfalo. Acima do corpo caloso aparece o primeiro sulco de interesse, o chamado sulco do corpo caloso, uma depressão profunda que separa as fibras brancas do corpo caloso do encéfalo adjacente a ele. Acima do corpo caloso, observamos um sulco que abraça um giro que acompanha todo o corpo caloso. Esse sulco é conhecido como sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo possui dois ramos ascendentes e um ramo descendente. O ramo ascendente do sulco do cíngulo, o primeiro que aparece aqui, é chamado de sulco paracentral. Após ele, o segundo ramo ascendente, esse de cá, é chamado de ramo marginal do sulco do cíngulo. E o descendente, esse último que nós observamos aqui, é chamado de sulco subparietal. Essa denominação de subparietal, marginal e paracentral vai facilitar com que nós possamos entender os lobos, ou seja, os giros que estão agrupados na face mesial do encéfalo. O primeiro que precisamos entender é aquele que abraça o nosso corpo caloso. E esse é chamado de giro do cíngulo. Cíngulo significa cinto, ou seja, aquele que abraça. Então, acima do corpo caloso, observamos o chamado giro do cíngulo, aqui em vermelho. Acima do giro do cíngulo, temos um giro que nós já vimos antes, o chamado frontal superior. O giro frontal superior pode ser observado tanto na face lateral quanto na face mesial do encéfalo, ou seja, ele dá a volta da superfície lateral e termina na face mesial. Além disso, temos o chamado de lóbulo paracentral, aqui em verde. O lóbulo paracentral ele é delimitado através dos dois ramos ascendentes, o paracentral e o ramo marginal do sulco do cíngulo. Entre esses dois sulcos, observamos a formação do lóbulo paracentral. Após o ramo marginal, esse distal, observamos uma formação retangular, que é chamada de pré-cúneus. O pré-cúneus pertence ao lóbulo parietal, porém ele está localizado nessa imagem para que possamos entender o porquê do ramo ascendente do sulco do cíngulo. O ramo descendente do sulco do cíngulo, esse que estou localizando aqui, é chamado de subparietal, ou seja, abaixo do parietal. Acima dele, encontramos então o pré-cúneus. E o pré-cúneus é um lóbulo pertencente ao parietal e que pode ser observado na face mesial do encéfalo. Agora, vamos para o nosso lobo temporal. E para observarmos, vamos começar utilizando a face lateral ou convexa do encéfalo. O modo mais simples de localizarmos esse lobo é procurando a fissura lateral do encéfalo. Olha ela aqui, ó. A fissura lateral do encéfalo, ela termina formando 90 graus com o sulco central. Essa superfície é chamada de superfície temporal e abaixo do sulco lateral observamos um conjunto de 3 giros. Se eu tenho um conjunto de 3 giros, eu preciso de 2 sulcos
para separá-los. Um sulco que está acima e um sulco que está abaixo. Logo, o sulco que está acima, sulco temporal superior. O sulco que está abaixo, sulco temporal inferior. Se eu tenho dois sulcos, eu obrigatoriamente vou ter 3 giros. Um que está em cima, um que está no meio e um que está abaixo. Logo, giro temporal superior, aqui em vermelho, é a porção mais superior do lobo temporal, em sua face lateral, e observamos que ele começa logo após a fissura lateral do encéfalo. Abaixo dele, em azul, temos o giro temporal médio, aquele que está no meio. E inferiormente, giro temporal inferior. Logo, na face temporal, temos giro temporal superior, abaixo dele, sulco temporal superior, depois, giro temporal médio, abaixo dele, sulco temporal inferior e, por último, giro temporal inferior. Quando observamos o temporal na face basal, precisamos nos atentar ao grupamento, ou seja, como separamos esses giros na face inferior. Vamos tomar como orientação, primeiro, o polo temporal, aqui em cima, e o polo occipital, aqui atrás. E nós vamos separá-los em 4 grupamentos. Um grupamento mais externo, um giro mais externo, que nós já vimos anteriormente, que é separado dos demais através de um sulco que tem início no occipital e termina no temporal. Logo, sulco occipito temporal. Medial a ele, ou seja, andando para a face mesial do encéfalo, eu observo um sulco chamado de sulco colateral, que tem início próximo ao polo occipital, se estende superiormente até uma pequena fissura transversa. Após essa fissura transversa, o nosso sulco colateral muda de nome e passa a se chamar de sulco rinal. Esse nome se dá devido à denominação anatômica dessa região, chamada de região rinencefálica, uma das regiões mais primitivas do nosso encéfalo. Medial a ele, temos um sulco chamado de sulco hipocampal, aqui delimitado em preto. O sulco hipocampal é aquele que separa a porção mais mesial da superfície basal do temporal do tronco encefálico. E um último sulco de grande interesse, esse pequititinho aqui atrás, chamado de sulco calcarino, que será importante quando visualizarmos a face mesial e estudarmos o lobo occipital. Assim separamos a face inferior em 3 grupamentos de giros laterais e um grupamento de giro medial. O grupamento de giros laterais começa com o giro temporal inferior, que já foi visto anteriormente. Ele se alonga desde o polo temporal até o polo occipital aqui atrás e já foi visto na face basal do lobo temporal. Além disso, temos o chamado de giro occipito temporal lateral, ou seja, aquele que está lateral, começando sempre no polo occipital e se estendendo até o polo temporal aqui em cima. Por último, o giro occipito temporal medial, ou seja, aquele que está mais medial, mais para dentro, mais próximo à fissura interhemisférica. O sulco occipito temporal medial, ele se divide através de um pequeno sulco transverso, esse aqui, em occipito temporal medial e um pequeno sulco mais superior, chamado de giro parahipocampal. Esse giro parahipocampal, assim como o uncus, esse que está denominado em rosa, essa pequena áreazinha em forma de gancho apontada para o tronco encefálico, o giro parahipocampal e o uncus correspondem, como já dito anteriormente, à porção mais antiga do meu encéfalo, o chamado porção rinencefálica. Além disso, temos o chamado istmo do cíngulo. É esse pequeno giro localizado próximo à fissura interhemisférica. Istmo significa porção mais distal. Cíngulo, nós já vimos anteriormente, o giro que abraça o corpo caloso. Então, o istmo do cíngulo é uma pequena porção, a porção mais distal do giro do cíngulo, que vem abraçando o corpo caloso. Logo, podemos entender que essa estrutura aqui corresponde ao corpo caloso, fazendo a conexão posterior entre os dois hemisférios. Agora vamos prestar atenção na ínsula. A ínsula também é conhecida como lobo central do cérebro.
A ínsula só pode ser observada quando retiramos uma pequena área do encéfalo ou quando levantamos a cortina, o chamado de opérculo, já dito anteriormente. O opérculo corresponde a uma das partes, ou a pars operculares, do meu giro frontal inferior. Quando retiramos essa parte, ou como fazemos como nessa imagem, retirando um pedaço do lobo temporal e uma porção do lobo frontal, podemos observar essa pequena imagem como se fosse um pequeno encéfalo localizado dentro dele. A ínsula deve ser separada da seguinte forma. Existe um grande sulco que separa toda a ínsula ao redor dela, ou seja, ela está rodeando toda a ínsula, e por isso chamamos ele de sulco circular da ínsula. E apresenta apenas um sulco separando ela no meio, em duas partes, anterior e posterior. Se está separando em duas porções, anterior e posterior, esse sulco vertical é chamado de sulco central da ínsula. Quando adicionamos os giros insulares, fica fácil de entender isso. A ínsula possui dois grandes agrupamentos de giros. Anteriormente, giros que são menores e possuem uma orientação mais vertical. Esses são chamados de giros curtos da ínsula. E posteriormente, giros mais longos, com uma orientação um pouco mais horizontal. E esses são chamados de giros longos da ínsula. Seguindo após o sulco central, que já foi visto anteriormente, vamos migrar agora posteriormente, em direção ao meu polo occipital. Nessa região, observamos o lobo parietal. Para identificarmos o lobo parietal, precisamos notar a presença de dois sulcos. Primeiro, o chamado de sulco pós-central. Ele tem orientação vertical e ele é paralelo ao sulco central. Formando um ângulo de 90 graus com ele, observamos o chamado de sulco intraparietal. O sulco intraparietal começa no sulco pós-central e se estende até o polo occipital aqui atrás. O sulco intraparietal é de fundamental importância, pois ele vai delimitar as duas regiões do lobo parietal em sua face lateral. Primeiro notamos, então, o giro de orientação vertical, chamado de giro pós-central, já visto anteriormente. Depois disso, o sulco intraparietal delimita duas regiões do lóbulo parietal. Um que está acima, chamado de lóbulo parietal superior, e um que está abaixo, chamado de lóbulo parietal inferior. Dentro do lóbulo parietal inferior, temos dois giros de grande interesse. O chamado de giro supramarginal e o chamado de giro angular. O supramarginal, como o próprio nome diz, ele está localizado acima da margem. De qual margem? Da margem da fissura lateral do encéfalo. Então, quando observamos a fissura lateral ou a fissura silviana, notamos que no seu final temos um pequeno giro em forma de C, que abraça a fissura. E esse giro é chamado de giro supramarginal. Abaixo dele, juntando o giro temporal superior com o giro temporal médio, temos um outro giro em forma de ômega, chamado de giro angular. Quando observamos na face mesial, como já visto anteriormente, é importante notar a presença do sulco subparietal, ou seja, abaixo do parietal. O sulco subparietal é um ramo do sulco do cíngulo. E acima dele, notamos a presença do pré-cúneus. Após o pré-cúneus, observamos a presença de um sulco de grande importância na face mesial, o chamado sulco parieto-occipital, ou seja, que separa o parietal do occipital. Esse sulco tem uma extensão vertical, começando no pré-cúneus e se estendendo inferiormente até o final do giro do cíngulo, o chamado de istmo do cíngulo. Formando um ângulo de 90 graus com ele, temos aqui em verde um sulco chamado de sulco calcarino, de fundamental importância para entendimento dessa região, o chamado de lóbulo occipital. No lobo occipital, observamos aqui em vermelho a primeira estrutura, o chamado de cúneus, um lobo que só é observado na face mesial do occipital.
separando o cúneus de um giro que já é nosso conhecido, o chamado de occipito temporal medial, temos o sulco calcarino, formando 90 graus com o occipito temporal. Essa região de junção dos dois sulcos é chamada de calcar aves, ou seja, a pata da ave. Essa forma de V separa a região superior do meu lobo occipital, chamada de cúneus, da região inferior, chamada de giro occipito temporal medial, que já foi visto anteriormente na face basal do lobo temporal.